Bom, pessoal, hoje a gente vai tratar um assunto muito prático na área de fundações, que é justamente os pilares de divisa. É muito comum nos depararmos com pilares que estão na divisa do vizinho, e a gente sabe muito bem que nós não podemos ultrapassar o nosso terreno. Então, para evitar problemas jurídicos, a gente tem que solucionar isso durante o projeto. Então, veja só os dois principais modelos possíveis e que eu utilizo nos meus projetos, são essas duas formas que vocês estão vendo de solução. Então vou colocar aqui o modelo 3D para ficar mais claro. Então veja só aqui o nosso modelo 3D, que é justamente as duas formas de solução. Então nesse primeiro caso que aqui está, nós temos aí o pilar de divisa, que é esse à esquerda, no qual a solução vai ser por uma viga de equilíbrio. Então, pelo fato dessa sapata ser excêntrica, ela vai gerar um momento fletor aqui nessa sapata. E aí, quem vai ter o papel de suportar esse momento fletor não é a sapata em si, e sim essa viga de equilíbrio, que nós chamamos. Então, essa viga de equilíbrio ela tem a função simplesmente de pegar esse momento fletor proveniente da excentricidade. Já nesse segundo caso, que aqui vocês estão verificando, esse caso aqui é uma sapata totalmente excêntrica. Perceba que aqui nesse caso a gente vai ter uma sapata de maior dimensão em comparação com aquela. Justamente porque aqui quem vai suportar o momento proveniente aqui dessa excentricidade no pilar vai ser a própria sapata. Então por isso que aqui a seção dela é reduzida, né, consequentemente devido a ela não suportar esse momento. Quem vai pegar esse momento é essa viga de equilíbrio. E aqui nesse caso não há essa viga de equilíbrio e a sapata por si só irá suportar todos os carregamentos. Só para vocês entenderem a parte mesmo estrutural, eu vou mostrar aqui as armaduras como ela vai ficar. Então veja agora a forma como as armaduras estão posicionadas. Vamos primeiro nesse caso, nós temos aqui um pilar com viga de equilíbrio, então veja. A sapata em si, nesse caso, ela não vai ter armadura para suportar o momento. Então, simplesmente ela vai pegar o carregamento proveniente aqui do pilar. Só lembrando, eu coloquei um carregamento em torno de um sobrado, que é 40 toneladas força, 50 toneladas força, nesses pilares, só para vocês entenderem isso a nível de um projeto muito comum de acontecer, que é um sobrado. Então, veja que, nesse caso, a armadura aqui simplesmente em X e Y, então não há uma armadura aqui superior. Quando eu venho para cá, que no caso é essa sapata, essa sapata no caso ela vai suportar a excentricidade, vai se tornar basicamente uma gaiola. Só salientar que nem sempre esses pilares, essas sapatas, elas têm essa armadura aqui superior, mesmo que seja excêntrica e suportando sem viga de equilíbrio. Porque às vezes o carregamento do pilar, juntamente com a excentricidade, é tão pequena que simplesmente a armadura aqui posicionada na parte inferior vai ser suficiente. Mas nesse caso, é um carregamento aí em torno de 40 toneladas força, um carregamento de sobrado, a gente não tem como fugir disso. Então, essa armadura aqui superior é realmente necessária. Tá? Só a título de curiosidade, o terreno considerado aqui é em torno de 1,5 kg por centímetro ao quadrado. Então, é um solo aí de baixa resistência. Tá? Então essas são as duas possíveis soluções. Você como projetista, claro, existe uma terceira solução que é menos comum, mas eu até não coloquei ela aqui, mas vou explicar rapidamente, é quando eu desloco essa sapata aqui para dentro. Tá? E aí esse pilar fica apoiado numa viga de equilíbrio, numa viga de transição, digamos assim, ou seja, ela apoia não na sapata, e sim na viga de transição, e a viga de transição transfere para a sapata. Então é como se eu deslocasse essa sapata para a direita. Mas esse é um caso menos comum, mas que pode ser uma solução viável. Mas no casos mais comuns a gente tem essas duas soluções. Você como projetista precisa saber qual é a mais barata. Será que sai mais caro eu fazer essa viga de equilíbrio com determinado carregamento ou armadura, ou é mais barato eu fazer uma sapata maior com esses elementos? Então aqui vai levar em conta forma, vai levar em conta a quantidade de concreto, cimento, argamassa, cimento, pedregulho, areia e por aí vai.
Então a gente precisa entender que nós temos todas essas análises a ser feitas para chegar a uma solução final do nosso projeto. Tá? Então fica aí essa dica, e sempre que vocês forem se depararem com pilar de divisa, vocês analisam em termo quantitativo. Vocês podem usar o próprio Sinap ou pesquisar no mercado quantitativo desses materiais para verificar a solução mais em conta.